Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, Arena, amém? Que bênção você estar aqui no Arena hoje, na casa de Deus. O Senhor atraiu o seu coração para a presença dEle, amém? Você acha que você veio, porque, decidi ir na igreja hoje. Fala para a pessoa do seu lado, fala, não, querido, não. Fala, o Senhor te atraiu para a presença dEle. O Senhor te conquistou com o chamado, com a doce voz dEle. E parabéns porque você respondeu. Dá uma salva de palmas para o seu irmão, está do seu lado aí. Porque ele ouviu o chamado do Espírito Santo. A palavra nos diz isso. Porque o Senhor quis alcançar você, porque o Senhor, com seu imenso amor e perdão e graça, Ele te atraiu, Ele te cercou com o amor dEle e te trouxe para a casa dEle. Levanta sua mão e fala, glória a Deus. Levanta sua mão e fala, obrigado, Senhor. Porque o Senhor, fala isso para Deus, Ele está aqui, amém? O Senhor está aqui, porque está escrito, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali eu estarei no meio deles. Então levanta sua mão para o céu e diga, Senhor, obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim mais um dia, amém? Aplauda o amor do nosso Deus, aleluia, te adoramos, Jesus, Ele é glorioso, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e das nossas vidas, digno de todo o louvor da nossa adoração, aleluia. Nesse Arena de hoje, a gente vai falar da nossa vida corrida. Quantos aqui já disseram, não consegui fazer porque estou na correria? Estou na correria, conhece essa frase? Está muito corrida a vida, o tempo está passando rápido demais. Essa frase faz parte da sua rotina, faz parte do seu dia a dia, da sua semana, do seu último ano. Como o tempo passa rápido. A palavra é speed flow. O flow é o fluir, speed é a velocidade, então está fluindo muito rápido a vida, está fluindo muito rápido. Os dias, os afazeres. Mas uma vida acelerada demais impede a gente de perceber o que está acontecendo dentro de nós mesmos. Uma vida na correria demais nos impede de olharmos para dentro de nós, para os nossos sentimentos, para o nosso espiritual, para os nossos pensamentos, porque está muito acelerado. E a palavra diz em Mateus 11... Vamos começar no 28. Jesus está dizendo, fala a pessoa do seu lado, Jesus disse, fala, então presta atenção, é o Senhor que está dizendo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Feche os seus olhos mais um instante, amado Deus. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui as nossas vidas, eis aqui os nossos ouvidos, Senhor, estamos atentos, nós nos abrimos inteiramente, Senhor, nossa mente, alma, coração, para te ouvir, para receber do Senhor. Estamos aqui na tua casa, reunidos, Senhor, te adorando, Pai, e precisamos, pois somos dependentes da tua palavra liberada sobre nós. Fala com cada um aqui hoje. Declaramos que o teu Espírito Santo tem total liberdade para falar aos nossos corações, nos instruir, iluminar a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Jesus disse que se nós nos achegarmos a Ele, se nós nos aproximarmos dEle, Ele tem para nossas almas descanso. E eu acho isso lindo, tremendo, quando nós temos essa revelação de que Jesus não veio só para nos salvar para a eternidade. Jesus não veio só deixar essa promessa de que um dia eu vou voltar e te trazer aqui para o céu, então vive a sua vida na terra, e o dia que eu voltar, eu vou te buscar para a eternidade. Não, Jesus em vários versículos ele nos diz, eu estou perto e eu quero te dar descanso, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua história, eu quero te ajudar a renovar a sua mente. Jesus também tem descanso para as nossas almas.
Não é o descanso da morte, é um descanso aqui nessa vida ainda. Jesus disse que nos daria ainda nessa terra aquilo que nós precisássemos para a nossa vida. Então Ele não veio só nos salvar para aquele grande dia na eternidade. Ele quer salvar as nossas vidas das nossas ansiedades, da nossa depressão. Ele quer salvar a nossa alma da nossa tristeza. Ele quer salvar a nossa alma de andar cabisbaixo, de andar sofrendo, de andar triste. Quem pode dizer aleluia? Ele quer nos salvar e Ele diz que vai nos tirar das garras, né, das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, que é a tua palavra. Então o cansaço dessa geração, o cansaço das pessoas não é apenas físico. O cansaço nosso, hoje em dia, também é espiritual, também é emocional, também é mental. Muitas pessoas, elas continuam funcionando, agitadas, trabalhando, mas não estão bem, não conseguem parar, não conseguem olhar, não dá tempo de chorar. Eu lembrei agora do Instagram, tem um monte de videozinhos que a pessoa fala, não dá nem tempo para dormir. Aí aparece ela, chega, pula na cama e já levanta do outro lado, trocado de roupa, né? Quem já viu esses vídeos? Parece que não dá tempo para chorar, mãe, quero desesperar, quero chorar no banho. Abre a porta, as crianças estão tudo lá já esperando, não dá tempo. Está errado. Jesus quer nos dar descanso, nós precisamos de descanso na nossa alma também. Agora, a velocidade dessa vida parece que se tornou um padrão. Preciso manter a rotina, eu preciso manter os meus compromissos, eu preciso, né, as minhas responsabilidades. E eu fico desgastado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu sempre tenho algo para fazer. Eu sempre vou ter algo para resolver. Quem já se deu conta disso, né? Ninguém aqui já sabe que tem os boletos que vão vencer. Todo mundo, ninguém é mais, né, criancinha. Então eu sempre vou ter algo para fazer. Então o silêncio se tornou algo, parece que raro, difícil da gente parar, difícil de conseguir pensar, difícil de abrir espaço para ouvir o próprio batimento do nosso coração. Então o problema não é a gente estar sempre ocupado, sempre ter algo para fazer. É viver nesse ritmo que nunca para, que não tem um tempo para parar, o suficiente para perceber o que está acontecendo na minha vida. Estou só deixando a vida levar, eu nem sei o que está acontecendo. Estou vivendo. O Senhor não quer a gente com esse tipo de vida. Quando a gente vem para Jesus, a gente aprende isso. Com o Senhor não quer a gente nesse tipo, né, de rotina. Agora, estar sempre nessa correria impede o nosso coração de processar a vida. Quando a vida ela está com aquilo que está sendo vivido. Quando eu estou sempre na correria, eu não tenho tempo para parar, entender, processar aquilo que eu estou vivendo. As emoções não são processadas, as minhas decisões não são refletidas para ver se estão certas, se eu vou conseguir tomar a decisão certa. E as minhas dores, parece que nunca são tratadas. Coloca embaixo do tapete e vamos para outro dia. Se tiver um fundinho musical, eu agradeço hoje, por favor. Então, está sempre na vida, todo dia, na rotina, sem processar, sem parar para tomar decisão. E o Senhor nos ensina que nós precisamos colocar diante dEle todas as nossas situações, as circunstâncias, e esperar a resposta do céu. Ah, como é difícil esperar. Mas eu vejo tantos testemunhos aqui na igreja de discípulos que falam assim, pastora, eu orei e eu esperei, quando o Senhor deu a resposta, foi muito melhor do que eu imaginava. Quantos aqui sabem que vale a pena esperar a resposta do céu? Levanta as mãos e fala, aleluia, obrigado Senhor, porque o Senhor ainda responde, amém? E porque nós vamos ler isso aqui também, porque tudo há um tempo determinado debaixo dos céus, e quando eu vivo debaixo desse tempo determinado, as coisas dão certo na minha vida. Então, se eu não paro, não percebo as minhas emoções, eu não reflito nas minhas decisões, eu não ligo para as minhas dores, isso não significa que elas vão deixar de existir.
mas apenas vão acumulando, vão se acumulando. A gente escuta os áudios no vezes 2 ou no 1,5. Quem aqui, fala a verdade, ainda escuta o áudio do WhatsApp no 1, na velocidade normal? Dá para contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos. Às vezes sim, às vezes não. Se tem 3 minutos, já dá uma acelerada, né, filho? Eu estava percebendo isso, que um tempo eu fui no 1,5. Aí uma semana eu falei, nossa, tem que pôr no 2 isso aqui, tá devagar, vamos no 2. Eu falei, não, peraí, tá errado, alguma coisa está errada. Acelerando demais, né? Principalmente quando é podcast. Aí a gente já... Senhor... A gente pula as aberturas de quando vai assistir um filme ou uma minissérie. Você pula a abertura? Você pula? Não vejo a hora de, quando é filme ao vivo, dá uma acelerada no coração, né? Vamos. Os vídeos têm que ser curtos, shorts, não é? A gente acaba, muitas vezes, ignorando termos e condições de contratos. Esses dias até eu falei, nossa, eu não li as letras pequenas para estar vivendo desse jeito. Está acontecendo, eu não li, passou. Só que a nossa vida ela é muito complicada para resolver no 2x. A gente precisa de tempo, muitas vezes, para entender o porquê que está acontecendo isso, por que eu estou vivendo isso, por que minha mente está pensando tanto isso, por que eu estou, meu coração está acelerando tanto, por que eu estou passando essa dificuldade, por que está vindo sobre mim essa situação, essa circunstância. Eu preciso parar e entender o porquê das coisas, eu preciso enxergar onde eu posso melhorar a minha vida, onde eu posso mudar a minha vida, para que eu não sofra demais, para que eu não sofra de novo. Eu preciso parar e pensar o que eu errei, onde eu preciso mudar, para não errar de novo e não sofrer de novo consequências ruins na minha vida. Se eu não paro, se eu não me escuto, se eu não me entendo, não me organizo, não coloco diante de Deus, de novo acontece, de novo eu sofro, de novo eu choro, de novo. Quero te dizer hoje que o Senhor Jesus não coloca as suas orações no 2x para saber o que está acontecendo com você. Ele não ouve as nossas orações, Ele não fica ali do nosso lado quando a gente ajoelha. Vamos, fala um pouco mais rápido, fala que eu tenho mais de 8 bilhões de pessoas para ouvir. Não. Põe a mão no coração e fala, ufa. Fala, obrigado, Jesus. Que o Senhor... Quanto mais você ora, quanto mais você demora, quanto mais você fala, mais Ele fala, que bom, meu filho, pode falar, eu quero te ouvir. Quanto mais você busca, mais profundo você vai na intimidade com o Senhor, mais você sente a presença do Senhor, mais você tem paz e descanso na sua alma. Dá uma salva de palmas para o amor do nosso Senhor Jesus. Então, quando esse equilíbrio é perdido, a nossa vida fica apenas executando. Eu vou executando, parece uma máquina, né, de produção em série. E qual é o resultado se eu permaneço assim? Cansaço. Preciso só de 2 dias de sono. Não resolve. Porque a alma também está cansada, a mente também está cansada de processar tanto, tão rápido, tantas coisas. Quem já viu algum post ou alguém dizendo assim, tempo vai devagar? Eu já vi, você já viu? Tempo vai devagar. Será mesmo que o tempo está passando muito rápido? Pelo que eu sei, 1 minuto ainda tem 60 segundos, ou já mudou, eu não sei. Pelo que eu sei, o dia ainda tem 24 horas. Quando você diz isso, tempo vai devagar, você está declarando, eu estou acelerado demais para viver as coisas boas da vida. Eu estou vivendo demais no automático para perceber que o filho está crescendo, que os pais estão morrendo. Eu
estou acelerado demais para perceber a pessoa que está do meu lado. Quando você posta isso, o tempo vai devagar, você está dando uma declaração. Eu não estou parando para perceber as bênçãos que o Senhor tem colocado diante de mim. Então não é o tempo. Já ouviu falar, Senhor, dá mais 2 horas nesse dia, porque 24 não dá mais. Tem que ter 26, 27. Tem que ter 30 horas no dia. Já ouviu? Já ouvi? Já falaram. Será que é o tempo mesmo? Está passando rápido? Ou é você que não para perceber a vida? A sua vida. Você. Nessa vida. Eclesiastes 3:1, nós conhecemos bem, Salomão escrevendo: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo ou determinado para cada propósito debaixo do céu. E daí ele começa a falar: tempo para plantar, tempo para colher, tempo de ficar triste, tempo para se alegrar, tempo de nascer, tempo de morrer. Ele vai falando ao longo dos versículos. Agora, para nós, o tempo, ele é uma sucessão de acontecimentos. Certo? Então, o tempo para nós, muitas vezes, o que chega nos surpreende. Agora, para Deus, o tempo está em suas mãos, aleluia. Para o Senhor, tudo segue uma ordem já estabelecida por Ele. Para o Senhor, tudo já tem planejado para acontecer nessa terra. Bem diferente do que diziam os pensadores gregos, né? A nossa vida é comer, vamos viver comendo e bebendo, porque a gente vai morrer e não tem mais nada além disso para a gente fazer. E morreu, acabou. Muito diferente. O Senhor, desde Gênesis e Apocalipse, nos fala do seu plano perfeito para a sua criação. Dá um glória a Deus, fala glória a Deus. Ele tem um plano para as nossas vidas. Ele é o autor da vida, Ele é o consumador da vida. Só Ele pode dar a vida e só Ele sabe o dia que cada um vai morrer. Só o Senhor. Então, Salomão, esse que recebeu de Deus, né, a sabedoria, ele escreve: há um tempo certo debaixo do céu. Salomão não se refere a uma hora exata, a 1 da tarde, às 2 da tarde, ou à meia-noite, ou às 10 da noite. Não, Salomão, ele não está dizendo nesse tempo cronos, o tempo cronológico, né, que a gente vê e vive por esse tempo aqui na terra. Ele está dizendo sim, que há um tempo oportuno para as coisas acontecerem. Há um tempo kairos, o tempo de Deus. Há um tempo, há um momento certo para as coisas acontecerem aqui debaixo dos céus, aqui na terra. Quando eu vivo nesse tempo certo, quando eu percebo o momento certo, as coisas dão certo para mim, o resultado que eu espero acontece. Como que eu sei que é o tempo certo? Nós percebemos nas frutas. O tempo certo de comer uma fruta quando ela está madura. Se eu for comer, tem fruta que a manga é muito verde. Ela vai ser dura para descascar, dura para comer, embora alguns gostem com limão, com sal, né? Mas ela não está no tempo de comer. Ela não vai ser agradável ao nosso paladar. Tem frutas, tem legumes que ficam amargos fora do seu tempo de comer. Qual área da sua vida que você tem colocado diante de Deus que ainda não está dando certo? Qual área você tem vivido e tem dito: Senhor, eu tenho tentado, eu tenho orado e... Isso quer dizer que o ciclo ainda não se fechou, ainda não é o tempo. Se você tem buscado, se você tem orado, se você tem feito correto diante dos princípios do Senhor e ainda não deu certo, fique tranquilo, ainda não é o tempo de Deus planejado para a sua vida para acontecer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Aleluia. Então está dando errado e você tenta de novo, está dando errado e você tenta de novo, tenta. Continue tentando, amém? Continue tentando, porque há um plano de bênção para a sua vida, há um propósito de vitória para a sua vida. Há um momento que você vai chegar e dizer:
a minha alma pode descansar agora. Amém? Dá uma salva de palmas para o momento certo do Senhor nas nossas vidas. Como que eu percebo isso na minha vida, sem falar de frutas e legumes Como que eu percebo isso, que é momento certo de agir? Esperar no Senhor. Esperar a resposta de Deus. Porque tudo está estabelecido por Ele, antes mesmo de você nascer, está escrito em Jeremias. Ele já planejou uma vida de bênção, de prosperidade. Mas você tem que andar dentro do tempo de Deus. Salomão fala no verso 9, que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Eu tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, o trabalho que quem deu aos filhos dos homens, então todo o trabalho nessa terra foi estabelecido, gerado, criado pelo Senhor, para com Ele, com o trabalho ficar aflito. Eu estou vendo o homem trabalhando, ele fala que se eu tenho uma visão secularizada, se eu tenho uma visão distorcida do meu trabalho, do que é o trabalho para mim aqui nessa terra, eu vou ficar com a minha alma aflita. Se eu acho que a minha vida, se eu penso que a minha vida, eu tenho que trabalhar, só trabalhar. Esse é o propósito da minha vida, e eu vou fazer isso até eu morrer e pronto, acabou, é só isso que eu tenho para fazer na minha vida. Você não tem paz, não tem descanso na sua alma, você vai ficar fadigado do seu trabalho. O trabalho é uma bênção. Levanta as mãos e fala: obrigado, Senhor, pelo trabalho que eu tenho, obrigada, aleluia. Se não tem ainda, fala: obrigado pelo trabalho que eu vou ter. É uma bênção. Todo trabalho é uma bênção. Todo trabalho foi instituído pelo Senhor antes da queda de Adão e Eva, depois da queda de Adão e Eva, e na eternidade nós vamos trabalhar. Sim. Você não vai viver na beirada do rio, deitado na rede. Desculpa te decepcionar nessa noite. Não é assim que será a eternidade. Como está escrito, né? Nós vamos ter, sim, trabalhos para o Senhor. Agora, ele diz que o trabalho é uma bênção de Deus, Salomão está dizendo, mas o trabalho não substitui Deus. Eu não sou dependente do trabalho, eu sou dependente de Deus, amém? Eu preciso do trabalho que o Senhor providenciou para mim, colocou nas minhas mãos, mas quem me sustenta é o Senhor, aleluia, dá uma glória a Deus para Ele. Então, quem fica buscando o seu propósito de vida só no trabalho, ele fica continuamente com a sua alma aflita, com a sua alma cansada, com a sua alma... Eu vi outro dia um post assim: qual que é o benefício que você tem no teu trabalho? Ir para casa dormir. Que triste. Isso não é vida, né? Muito triste, mas muitos estão vivendo assim, para o trabalho, enganando-se a si mesmo, porque o trabalho tem trazido alguns benefícios, recursos, dinheiro. Verso 11, Salomão diz: tudo fez formoso em seu tempo. Então o que acontece fora do tempo não é formoso. Você namorar fora do tempo não é formoso aos olhos do Senhor. Você fazer certas coisas fora do tempo não é formoso aos olhos do Senhor. O que você tem feito, vivido, que não é formoso aos olhos do Senhor? Que está no tempo errado, que você percebe. Porque crente ou não, cristão ou não, tendo Jesus no coração ou não, todas as pessoas sabem, elas têm consciência de que algo está errado na sua vida. Tenha consciência, porque isso é... esqueci o nome agora. É um atributo de Deus que Ele colocou nas pessoas, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, amém? Então nós temos dentro de nós essa característica do Senhor, de fazer o que é certo, de estar no lugar certo.
Então, na sua vida hoje, que você pode olhar, o que você tem feito e vivido que não está sendo formoso, fora do tempo. Porque se não é formoso, não é agradável, não é correto, então não é o tempo de você estar fazendo. Verso 11, isso é maravilhoso. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Glória a Deus. Escute, se você perguntar para o homem mais rico do mundo se ele é plenamente feliz, se ele tem tudo o que ele quer, tudo o que ele precisa, ele vai dizer não. Porque o Senhor colocou no coração de cada um de nós um anseio pela eternidade, um anseio de estar com Ele, um anseio de buscar a face dEle, e esse é o vazio do coração dos homens, que só pode ser preenchido pela presença e a busca do nosso Senhor Jesus. Amém? Ele colocou em nós, foi o Senhor que colocou esse anseio, o desejo de buscar a presença dEle, de estar na eternidade com Ele. Porque nenhuma coisa, nem pessoas vão preencher os vazios dos corações da humanidade. Porque há um anseio, há um desejo, há uma vontade de conhecer o espiritual, o sobrenatural, o nosso Deus, o nosso Criador. Só Ele satisfaz a nossa alma, só Ele pode dar descanso para a nossa alma, só Ele pode colocar paz, só Ele pode dar refrigério para a nossa alma, porque o anseio por Ele, pelas coisas dEle, pelos céus, pelo sobrenatural está em nosso coração. Amém? Dá uma salva de palmas, diga aleluia. E por isso Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que está no nosso coração, pertence a nós, nós nascemos com isso, é inerente do homem. O cansaço da nossa alma surge quando a vida perde o ritmo de Deus, sai do flow divino. Jesus, Ele não ensinava, Jesus não apenas andava por aí pregando, Jesus vivia em um ritmo diferente, e quem melhor do que o nosso mestre para nos ensinar? Somos seguidores de Jesus, amém? Somos discípulos de Jesus, amém? Nós aprendemos com o nosso mestre, mesmo cercado por muitas coisas, demandas, Jesus, Ele não vivia pressionado por essas coisas. Está escrito em Marcos 6:31. Então, porque muitos iam e vinham, e eles não tinham tempo nem para comer. Olha só, você acha que é de hoje? Não tenho tempo nem para dormir. Olha a fala que Jesus falando aqui. Jesus já falava isso, não tem tempo nem para comer. Porque a pessoa vem, vai, corre para lá, para cá, não tem tempo nem para comer. Não tenho tempo para cuidar da minha saúde, não tenho tempo para ir na academia. Tem, fala para a pessoa do seu lado, você tem sim. Fala, se organize. Se organize. Se organize. Tem. E aí Jesus disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus reconhece o limite. Jesus, Ele não trata o descanso como uma fraqueza. Jesus trata o descanso como uma necessidade do corpo, da alma, da mente. Então o problema é que as pessoas associam valor à produtividade. Eu tenho que produzir, como eu falei antes, traz o dinheiro, traz de mostrar trabalho. Se eu paro, eu vou ficar culpado se eu parei um pouquinho. Até no evento das mulheres, a gente estava falando sobre isso, a nossa alma, a psicóloga Jéssica falou isso. Não se sinta culpado porque você parou um pouco para descansar. Principalmente as mulheres, né? Tem muitas demandas também em casa, tem quem trabalha fora. Não se sinta culpado por dormir 15 minutinhos a mais. Muita gente diz descansar, isso é perda de tempo. Durmo 4 horas e está bom. Tem mais o que fazer. Quantos entendem que dormir também é saúde, principalmente mental? Aleluia.
Agora, vivendo dessa forma, a gente vai criando uma vida sem pausas verdadeiras. Consegue sentar e comer sem olhar no celular 10 minutos? Ah, eu tenho que responder. É porque eu tenho que responder. É porque eu tenho que responder. Respira. Responda daqui a pouco. Dallas Willard dizia: a pressa é a grande inimiga da vida espiritual. Não porque o que eu estou fazendo está errado, mas é porque a velocidade nos impede de ter profundidade, de conhecer mais, de conhecer melhor, de ter mais entendimento de Deus e das coisas que Ele quer para a nossa vida. A presença de Deus, ela é percebida quando o nosso coração desacelera. Porque Deus, Ele não compete com a bagunça. Deus, Ele não compete com a agitação. Ele se revela de uma forma que exige a nossa atenção. Por isso que a gente fecha os olhos. Por isso que a gente se concentra. Precisamos sim desse tempo. Agora, se eu vivo agitado, eu não deixo tempo para o Senhor falar ao meu coração, ou para que eu preste atenção na presença dEle. Aqui na igreja, sim, é possível o Senhor nos visitar de forma sobrenatural quando eu estou concentrado, buscando o reino, a presença dEle, sabendo, crendo que Ele está aqui, o Senhor está movendo aqui. Quando eu estou neste ambiente, não só nas minhas orações, mas quando eu estou na igreja, momento de louvor, de adoração, eu preciso me concentrar no reino, nas coisas do céu, nas coisas do alto. Não posso ficar pensando lá fora, o que eu vou fazer depois, o que eu tenho para fazer amanhã. Eu preciso focar na presença do Senhor para perceber o Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Em 1 Reis 19, verso 11, o Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois veio um vento, um sussurro suave. Depois do fogo, um sussurro suave. O que isso quer dizer? Nosso coração agitado, a nossa mente agitada, as turbulências da vida, os problemas da vida, eu não consigo prestar atenção no que o Senhor quer falar comigo, na instrução que Ele quer que eu me direcione, que Ele quer que eu caminhe, que eu conduza a minha vida. Quando estão entendendo, levanta a mão. Quando estão entendendo, está ligado? Então nós precisamos ter muito cuidado para não perder essa capacidade de estar com Deus, aleluia. Então viver num ritmo acelerado pode manter a nossa vida em movimento, mas não sustenta a nossa alma. O Senhor, primeiro versículo que lemos, Jesus disse: descanse a sua alma, e eu tenho esse descanso. Então é na presença do Senhor que nós encontramos o descanso para a nossa alma. Desacelerar não é perder tempo. Fala para o irmão do outro lado agora: pare um pouco, querido, você não está perdendo tempo da sua vida, você está ganhando com você mesmo, com a sua saúde mental, espiritual. Você hoje aqui parado, sentado, sem olhar no celular, glória a Deus pela sua vida, você está crescendo espiritualmente, você está ganhando tempo de vida e para a eternidade. Você está sarando a sua alma, o seu espírito nesse momento para reagir às circunstâncias da vida na próxima semana, amanhã, o que vier. Eu achei interessante, até compartilhei com a Jéssica, os estudos agora, a nova reportagem que saiu, que os médicos agora podem recomendar como remédio você ir viajar, aleluia, viajar para curar a sua sanidade mental, a sua alma, desacelerar, para burnout, para ansiedade, para depressão. Eles podem prescrever agora 3 dias viajando, 3 dias, vai descansar, desliga de tudo
Quem já sabia que isso é bom? Quem já sabia, né? Viajar é bom, glória a Deus. Porque o remédio vai te tratar, você vai viciar, e eu preciso dormir, eu quero tomar aquele, eu preciso parar de pensar um pouco, eu tenho que tomar aquele remédio. Então, desfrutar a vida, descansar, não é só parar, dormir para o novo dia, mas você precisa, sim, respirar o ambiente. Você precisa, sim, saber que você, quando sai do seu local de trabalho, da sua casa, o seu corpo vai entender que ali ele pode descansar. Amém? Pela palavra de Deus, glórias ao Senhor, aleluia. Então, em algum momento, o nosso interior, ele vai começar a dar sinais de que algo precisa ser ajustado. Se eu não paro, se eu não paro, se eu não paro. A vida e o propósito que o Senhor tem estabelecido para nós. Se nós desejamos, se nós queremos ter uma vida de paz, descanso, a gente precisa aprender a ouvir o propósito e a vontade do Senhor para nossas vidas. Quantos precisam de paz na sua vida? Eu quero paz na minha vida, aleluia. Eu quero descanso na minha alma muitas vezes, eu quero descanso na minha mente muitas vezes. Aleluia. Amém? Dá uma salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Que sim.